Na presença de milhares de municipalistas, o presidente da CNM, Paulo Zielkowski, abriu de forma oficial a 24ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios. O evento que acontece aqui no Centro Internacional de Convenções de Brasília. Paulo Zielkowski fez um discurso forte, alegando que o governo federal precisa dialogar com os municípios para resolver problemas da população. Ele apresentou números de estudos da CNM que comprovam a necessidade de mais apoio às cidades. Essas marchas aqui produziram das 127 emendas constitucionais, daqui nasceu 14 emendas constitucionais. Essas emendas vieram ao encontro de soluções de problemas estruturais e permanentes, e não questões de um prefeito vir a Brasília mendigar um favor, mendigar um valorzinho, de um valor que seja o que for, para poder almoçar hoje e amanhã não tem dinheiro para almoçar de novo, porque não é uma questão estruturante. Então nós lutamos muito e criamos, por exemplo, solução da iluminação pública. É um problema de definição de competência do Estado ou do município, onde tem a fonte de financiamento. Tivemos, em 2003, já quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, a solução, e hoje não se fala mais, se fala na qualidade, talvez, da iluminação, mas tem uma fonte de contribuição e tem uma definição federativa. Então, isso é a verdadeira definição de um pacto federativo. Mas isso andou talvez porque não é dinheiro da União ou dos Estados, senão teria dificuldade. A partir dali, nós evoluímos e criamos, e eu me lembro do grande trabalho que tivemos junto com um companheiro, que eu diria assim, municipalista, que era o doutor Vicente Trevas, que na oportunidade esteve buscando exatamente a estrutura federativa e não a questão partidária ou pessoal. E ali nós evoluímos, fizemos a Lei 116, que é a Lei do ISS, que agora pode complicar a reforma tributária, porque ela evoluiu muito, foi o maior avanço que temos, porque teve um ministro da Fazenda na época, Palocci, que tinha sido prefeito e conhecia essa realidade. Então, isso andou bem. Evoluímos e hoje a maior arrecadação dos municípios foi 101 bilhões no exercício do ano passado, porque definimos as competências. Então, isso tudo foi evoluindo, conseguimos aumentar o nosso fundo de participação 1% em 2007, 1% em 2012 e mais 1% agora. Esses 1% representam 23 bilhões a mais por ano para os municípios brasileiros, que vai a parte da saúde, da educação, não é que vai para o prefeito, vai para o município que está lá. Então, isso foi evoluindo e conseguimos, e aí, aqui teve muito papel de alguns líderes, na época o Renan Calheiros, senador, bancou aquele 1% na reforma tributária que não saiu em 2003, mas conseguimos avançar. Depois tivemos na iluminação, a ministra Tebet Simone, o seu pai era presidente do Senado, com vários prefeitos conseguimos solucionar a questão da iluminação pública. E por aí afora vai. Nós traduzimos isso, para não me alongar, hoje, sabem quanto? 1 trilhão e 400 bilhões é o que nós, ao longo desses anos, conseguimos estruturar e que chega lá no município na ponta. Temos que aperfeiçoar o pacto, não no discurso, não levantar questões e botar para baixo do tapete, ou querer manipular, ou um prefeito vir aqui com pedinte. Não, nós estamos aqui para efetivamente construir um verdadeiro pacto e vamos evoluindo aos poucos nós vamos evoluindo. Então, eu falo um pouco do passado e está tudo nos nossos estudos para quem quiser olhar essa questão. Fora isso, estamos vindo aqui a Brasília também para dizer aos poderes da República. Amanhã estará aqui o presidente da Câmara, que optou em vir amanhã, que amanhã é o espaço do Congresso, o senador veneziano, os senadores vão estar de novo aqui, para nós exaustivamente discutir com o Congresso. Porque lá a nossa pauta tem andado muito rapidamente. Nós temos que falar, então, para o Judiciário, para o Executivo, que estamos falando um pouco hoje, e para o Legislativo, que é quem estamos em contato direto com a questão federativa. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, falou da importância de investir nos municípios, por ser os prefeitos quem primeiro recebem as demandas da sociedade. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram, porque na minha porta ninguém bate, mas na porta dos senhores todo mundo bate. E essa desconsideração que muitas vezes ocorre em governos estaduais, como em Minas, ocorre talvez até mais ainda no governo federal. O cidadão que está doente, que precisa de um apoio, não bate na minha porta, não bate na porta de outros governantes.
mas bate muito na porta dos senhores. Então, é obrigação do ente estadual e federal dar o maior apoio possível aos municípios. Representando o Senado Federal, o senador paraibano veneziano Vital do Rego disse que o Congresso continuará agilizando pautas municipalistas. Trago essa palavra do presidente Rodrigo Pacheco, que muito melhor do que eu próprio poderia expender e transmitir-lhes aquilo que tem sido ao longo desses últimos anos, e agradeço, presidente Paulo Zielkowski, Vossa Excelência, na robusta, enriquecedora exposição que o fez, ilustrando as situações, pôde também, numa rápida homenagem ao Legislativo Nacional, dizer que as duas casas têm se portado como são os seus deveres, discutindo as demandas e fazendo com que as mesmas pudessem ser deliberadas e postas em práticas, e aqui não estarei a fazer detalhamentos exemplificando aquelas que bem Vossa Senhoria o mencionou, porque em mais de uma centena de emendas constitucionais que passam a integrar a Carta Magna Nacional, 14 destas surgiram do trabalho, do envolvimento, da presença dos senhores e das senhoras gestores em Brasília, falando aos congressistas sobre as importâncias e as sensibilidades de cada uma das mesmas. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representou o presidente Lula e discursou alegando que quanto mais se fortalece o governo local, mais se fortalece o povo. Alckmin disse que as cidades devem ser as grandes protagonistas e que é no município que as coisas acontecem. Após apresentar números do governo, o vice-presidente ressaltou que haverá um governo de diálogo com os municípios. E dizer, Paulo Zielkowski, que o diálogo é total. Nós vamos trabalhar juntos com vocês. Aliás, já estamos... Eu fui prefeito na década de 70. Naquele tempo, olha quanta conquista aconteceu. É importante a gente destacar também as conquistas, né? Quando eu fui prefeito, o ICM não era ICMS, era só ICM. E era 20% para os municípios e 80% para os estados. Foi a Constituinte de 1988, e eu fui constituinte, como o presidente Lula também foi constituinte, que nós aumentamos a participação dos municípios 2 vezes. Primeiro passou de 20% para 25%, 1/4 a mais. Segundo, aumentou a base do ICM, virou ICMS. Os impostos únicos federais, telecomunicações, energia e combustível, passaram a integrar o ICM. Então, aumentou a base e aumentou a participação. Quem ganhou com isso foi o povo. A marcha, Paulo Zielkowski, dos prefeitos pode se chamar também a marcha do povo, porque quanto mais nós fortalecermos governo local, perto da população, mais próximo da população, ganha a sociedade, né? Ganha a população. O governo que está mais próximo. Diz que o século XXI foi o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O século XXI é o século das cidades. Elas vão ser as grandes protagonistas. É onde as coisas ocorrem, os fatos ocorrem, é no município. Nós já temos o governo hoje completa 87 dias, 87 dias, mas já temos avanços aí importantes. A educação, a prioridade ao ensino básico. E veja como é importante ter continuidade. O presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Fundef, um fundo de financiamento para o ensino fundamental. Então, eu fiz uma escola no meu município, eu tenho financiamento por aluno. O presidente Lula manteve e ampliou
Fundeb. Então, pegou o ensino infantil, o fundamental e o médio. Então, é educação básica, desde a creche até o ensino médio.